Você é novo por aqui, né? Se você é novo por aqui, não se esqueça de já clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo, que é o inscreva-se, e também deixar o seu joinha. Mas você tem que ativar o sininho de notificações para não perder nada dos assuntos aqui do Felipeira TV e do Mato Grosso do Sul. Então dê essa moral pra gente, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Felipeira TV é a TV que mais cresce no Mato Grosso do Sul. Por falar em som automotivo, eu não posso deixar de falar da Falantes e Cia. Há mais de 20 anos no mercado, especialista em alto-falante, mais de 30 mil reparos. Líder é só a Falantes e Cia. E se falar que viu aqui no Felipeira TV, tem um desconto. Falantes e Cia, líder em som automotivo. Inclusive, Yasmin, a luta ela vem do notório saber, né? Então a gente não precisa fazer uma faculdade para ser professor de jiu-jitsu. Mas eu já tinha minha formação acadêmica, né? Experiência em conhecimento em fisiologia, biomecânica, primeiros socorros. E toda vez que a gente ministra um curso de primeiros socorros aqui, eu faço novamente. Sabe, eu faço novamente, porque eu sei a importância disso, tanto que na nossa escola de jiu-jitsu, para o atleta ele chegar à faixa preta, ele precisa apresentar o curso de primeiros socorros. A gente trabalha com vidas humanas, eu não posso ficar lidando com a sorte. Se ele se machucar aqui, eu vou ligar para o SAMU. Não, a gente tem que saber prestar os primeiros socorros, porque esse primeiro atendimento ele pode fazer a diferença no futuro dessa pessoa. Garotinho, tá procurando material esportivo de qualidade? É lógico que só tem um lugar aqui em Campo Grande. Vou te mostrar um negócio. Tá vendo essa bola da Copa do Mundo? É a Trionda? Só na Planeta Esportes. A melhor em materiais esportivos. Melhores marcas, produtos oficiais para todos os esportes. Preço baixo, garantia e produtos de qualidade. É só em um lugar, é só na Planeta Esportes. Siga no Instagram, @PlanetaEsportesCGMS. Se for lá, use o cupom Felipeira10. Tamo junto. Aconteceu alguma situação de algum clube que você for encarar isso como um desafio ou não? Ou o atleta profissionalizado hoje em dia acaba sendo mais valorizado? O que você tem a dizer sobre isso? Você que já é um atleta novo e profissional. O atleta que acaba não jogando muito no nosso estado aqui, não tendo muita minutagem, quando ele vai para algum clube fazer alguma avaliação, alguma coisa, isso acaba sendo um empecilho, né? Porque você não tem a minutagem ali e você não... E já está profissionalizado, ou seja, um goleiro que vai ficar ali de terceiro, de step no profissional, mas ele não está jogando realmente. Pagar o salário, né? Mas essa situação tem como ser revertida, né, Samuel? Você pode desprofissionalizar também e profissionalizar novamente sem empecilho algum. Sim. Beleza. Então você encara isso como um a menos, então, não é um a mais você ser profissionalizado. Tem clube que eu acho que é a menos, né? Porque... Se você for para um clube de base, acabou que não compensou tanto. Não. Agora, se for partir daqui logo para um clube profissional, beleza, compensa. Não vai gastar para profissionalizar esse atleta. Sim. Olha, você que está pensando em fazer o seu uniforme ou o seu material esportivo, uniforme para sua equipe, para sua empresa, para evento, a HBN Camiseteria tem os melhores orçamentos. 992783334. Fala que viu aqui no Felipeira TV e tem um desconto bacana para você no seu orçamento. Melhores malhas, melhores tecidos, tecidos para esporte, uniformes em geral e aquela entrega rápida para você que precisa de urgência. A HBN é referência em sublimação e criação de material, de tecido, de uniforme, de tudo. A HBN sempre em primeiro lugar. E lógico, se for fazer uniforme, faça com a HBN. Entendendo a história do André, né? Da onde surgiu, da onde veio, pequenino, lá quando você era desse tamanhozinho assim, onde você nasceu. Conta um pouquinho das suas origens aqui pro time do Felipeira. Cara, sou de Dois Irmãos do Buriti, né? Nasci lá em Dois Irmãos do Buriti. Um abraço a todos aí, os buritienses, né? Perto ali aqui da UAN Anastácio. Vim para Campo Grande, acho que nós tínhamos aí volta de 10 anos de idade quando eu vim para Campo Grande. Morei ali na região da Nova Lima. Depois fomos para a região do Antônio Barbosa, onde eu passei os primeiros passos no futebol. Né? Fomos para fora, jogamos em alguns lugares aí para fora. E aí
Fui pai cedo, né? Pai muito cedo, fui pai com 15 anos de idade. 15 anos de idade, cara? 15 anos. Fui pai com 15 anos e eu tive que escolher ou a carreira do futebol ou sustentar a menina. Então, e mamãe sempre dizia, né? Se tiver filho, você esquece futebol. Então a gente foi cuidar mais da família mesmo, da minha filha mais velha, que hoje, graças a Deus, me deu 3 netos, lindo, maravilhoso. Pra quem não sabe, eu sou avô de 3. 3? 3 netinhos. E estamos aí hoje no futebol, né, cara? Hoje não fui profissional, mas hoje estou ajudando muitos meninos a chegarem nos sonhos de ser um clube grande, ser um profissional hoje na carreira. Que cuidar da saúde é uma frase clichê? É uma frase clichê. Mas nós temos que lembrar que cuidar da saúde é estar na ativa, correr atrás, buscar resultados e até mesmo não deixar a família na mão. Para isso, eu conto sempre com o Rodrigo Cândido Personal. Ele é especialista em todos os esportes. Treinamentos personalizados, alto rendimento, prevenção de lesão, pós-operatório, é só com o Rodrigo Cândido Personal. 981622021. Se falar que viu aqui no Felipeira TV, tem um desconto no seu primeiro mês. Não perca tempo, cuide da sua saúde, cuide com o Rodrigo Cândido Personal. Você acha que é o fator mais determinante? O que você acha que é a qualidade em relação, não precisa ser física, pode ser mental, qual é a qualidade mais determinante para formar um bom goleiro hoje em dia? Na verdade, na minha opinião, não tem uma qualidade específica, tem um conjunto de fatores e o goleiro que consegue equilibrar melhor esse conjunto de fatores, ele se destaca. Parte física, parte técnica e parte mental. Se o goleiro é muito bom fisicamente, mas tecnicamente ele é abaixo, mental ele é abaixo, ele não vai sobressair. Então, um goleiro que consegue equilibrar o mental, porque na hora do jogo ali é ele contra ele mesmo, porque o jogador de linha tá toda hora correndo, bate e volta, fazendo passe, o goleiro muitas vezes fica 10, 15, 30 minutos sem ter uma ação. Então o mental dele, de se manter concentrado, de saber ser o termômetro da partida, eu falo muito isso pros meus goleiros, o goleiro tem que ser o termômetro da partida. Se a partida pede pro goleiro fazer uma cera, enrolar um pouco, dar uma segurada, ele tem que saber fazer. Só que tem partida que pede para ele dar aquela energizada no time, e ele tem que chegar a fazer isso. Então, e a parte física é muito importante, tem que ter uma parte física apurada, tem que ter uma parte técnica apurada e a parte mental tá apurada. Então, eu acho que o equilíbrio desses 3 fatores faz um bom goleiro. Eu também responderia isso. Então, um conjunto de todos os fatores, né, o que consegue equilibrar melhor esses 3 acaba se destacando. Seu carro já tá pedindo ajuda? Tá falhando? Se o seu carro pede ajuda, a Lubrificantes Tamandaré atende. Troca de óleo, filtro, aditivos, acessórios, higienização de ar-condicionado, freios e suspensão. É só em um lugar, é só na Lubrificantes Tamandaré. 992-187804. Faça agora mesmo o seu orçamento. Não conte com a sorte, conte com a Lubrificantes Tamandaré. O canal do canal? Mas que canal? O canal do canal. Não, o canal tá aqui, nós vamos treinar, sabe assim, até nessa ânsia de falar, tipo assim, vamos treinar. Ah, mas tem que treinar. Ah, mas o goleiro tem que fazer o específico. Mas o goleiro tem que fazer o específico? Ah, mas o menino, ele treina 2 vezes na semana, terça e quinta. Mas ele vai fazer segunda e quarta de manhã um personal, porque o pai pode levar ele no personal para ele fazer um outro treino. Complemento, né? É um complemento. Ah, não, mas é porque o outro ali tá treinando demais. Ou tá puxando o saco do professor porque ele quer jogar. A hora que o menino vê o menino jogando, o menino melhorou. Pavão, aí o menino fala, nossa, ele tá muito bom. Fala, não é, mas é porque lá atrás, lá quando ele queria vir pagar o preço de 2, 3, 4 meses atrás, ninguém queria treinar com ele. E aí essa questão de treinamento, hoje em dia, tá muito, muito vago. Ninguém, igual você falou, hoje em dia tem muito mais coisa. Até falando de campeonato.
Fala pessoal, mais uma noite de resenha de luta aqui na área. Estamos hoje com 2 professores de uma magnitude imensa dentro do estado, com uma história maravilhosa para nos contar hoje. O professor Felipe Medeiros e o professor Flávio Andrade, para trazer um pouquinho da história deles dentro da luta, dentro do jiu-jitsu, e trazer também um pouco do que é hoje a De La Riva Nova Alvorada, que é uma das equipes mais promissoras com a base muito forte, muito firme e consolidada. Professores, se apresentem para a câmera. É isso aí, pessoal. Professor Felipe Medeiros, um dos professores da equipe de La Riva Nova Alvorada do Sul. E tamo aí. Sei, professor Flávio Andrade, é uma honra estar aqui, Yasmin, muito obrigado pelo convite. E é isso aí, vamos bola pra frente, bater esse papo maneiro aí, e é isso aí. A princípio, a gente tem que entender o porquê de eu trazer eles aqui. Primeiro, a consolidação da equipe Nova Alvorada do Sul, da equipe da La Riva Nova Alvorada, que é uma equipe não só campeã dentro da base, né, uma base muito forte, um mirim muito forte, mas uma equipe com uma estrutura firme em questão de adultos também. Os adultos hoje estão fortalecendo o treino, estão treinando com as crianças, evoluindo o treino e trazendo um trabalho muito firme para Nova Alvorada. Hoje a academia em Nova Alvorada do Sul é a única de vocês, né? A única equipe de jiu-jitsu é de vocês. Traz um pouquinho pra gente hoje do que é a equipe dentro da cidade. Cara, a equipe ela começou, a história de La Riva Nova Alvorada, ela começou aí lá por 2006, 2007 com meu professor, né? Eu comecei a treinar lá por 2010, 2011. Comecei a puxar ponta aí na parte de competição nessa época e competia, viajava bastante para competição. E aí, a partir de 2018, 2019, foram uma série de fatores aí que foram acontecendo. E aí eu meio que comecei a puxar ali a equipe, né? Lá para meados de 2019, o professor Flávio voltou, né, de Dourados, começou a somar força com a gente ali, e a gente começou esse trabalho aí. A princípio não tinha muita criança, né, era mais juvenil e adulto, e aí a partir de 2019 que as coisas começam a andar, né, começa a acontecer, né, a gente começa a investir ali no infantil, no kids, aí, né, todo um trabalho ali de base ali, que foi de anos, né, até a gente chegar nesse trabalho, nesse resultado que está hoje aí. A nossa história com as crianças vem assim de algo assim que marcou muito para nós. Quando a gente treinava, né, ali em 2018, 2019, e ali o que acontece? Os filhos dos alunos da academia não tinha um horário adequado para a criança treinar. E aí eu sempre falava pro mestre, falava, Felipão, a gente precisa ter um horário específico pra criança. Você vê, o Roger tá aí, tá no meio dos adultos, cara, tal. Aí ele falou, cara, não, a gente tem que fortalecer, tem que trabalhar. Então aí a gente focou nesse princípio, né? Então assim, veio de uma grande importância na necessidade de um pai apresentar o jiu-jitsu de forma correta ao seu filho. Então, inserir ele ali na comunidade, no jiu-jitsu, na turma dele, porque, ou seja, ele estava treinando com adulto. Então, quando eu falo, a gente chega até a se emocionar, porque, assim, é um negócio família, entendeu? Então, aí o Felipe falou, não, cara, vamos abrir essa turma Kids. Aí o Roger foi um dos primeiros alunos do Felipe. Aí foi até engraçado, tipo, era o Roger, mais 2 alunos, filhos de alunos nossos, né? Do Felipe, na verdade, né? E tinha ali umas 3 crianças. E aí o Felipe começou a trabalhar com as crianças. E aí falou, pô, Flavão, não é muito minha praia, não é, cara, vamos pegar essa parada junto aí e tal. E aí foi na onde que a gente pegou e falou, não, cara, então vamos pra cima, vamos fortalecer aí que as crianças merecem, porque é algo que assim, que acrescenta muito na vida delas, né? E aí foi onde iniciou, foi a necessidade de um pai ter um horário adequado pro seu filho treinar. E aí é o que eu sempre falo, é algo família. E eu acho que esse aí é um dos principais fatores da gente se dar bem nas competições, né? Que a gente envolve muitas famílias.
E torna-se uma família, né? Aquela equipe. A gente vê, o Roger é o seu menino, a sua menina tá no tatame, É, o seu menino tá no tatame. Só agora. Então tá todo mundo Tá ali, todo mundo junto, todo mundo na mesma trilha. Vamos voltar lá no início da carreira dos dois? vamos. Vamos voltar ao seguinte, eu quero saber de você, Felipe. Como entrou o jiu-jitsu na sua vida? Cara, o jiu-jitsu entrou na minha vida assim numa fase bem bagunçada, cara, bem bagunçada. Eu tinha voltado de Dourados, eu passei uns anos em Dourados no trabalho, com sociedade, e outras coisas. E aí acabou tendo umas frustrações profissionais lá, eu acabo voltando. Aí comecei a trabalhar ali em Nova Alvorada, aquela vida de usineiro, ficava trabalhando a noite inteira, o dia inteiro dormindo. E aí eu conheci o jiu-jitsu através de alguns amigos, né, que eu tive a oportunidade de conhecer, né, primeira vez que eu pisei num tatame eu tinha 8 anos de idade, né, minha mãe me colocou muito cedo para mexer para estudar artes marciais. Eu passei karatê, judô, muay thai, kung fu, um monte de coisa. Só que aí naquela época, década de 90, os caras vinham, começavam um trabalho, parava, não tinha muita parte de competição, então você ficava treinando, logo a gente parava no meio do caminho, né? E uma das coisas que me fez ficar no jiu-jitsu foi justamente a parte da competição, né? Com 35 dias de treino lá, o professor chegou numa segunda-feira lá, levantou a mão e falou, ó, sabadão tem campeonato, eu tô indo, quem quiser, vambora. Na época tinha 5 federações dentro do estado. Era massa. Era massa, velho. Todo fim de semana tinha uma... Era uma cor diferente. Quer dizer, era massa, velho. Não era massa, né? Não era assim tão organizado como é hoje, né? A gente passou alguns perrengues aí, né, cara? De ir lutar campeonato, não tinha nem medalha pros campeões, né? Tinha que subir no pódio, tirar foto e emprestar medalha pro outro. Mas era uma fase bacana, cara. Eu tenho umas resenhas muito legais dessa época aí, cara, né? E aí, com 35 dias de treino, eu fui, cara. Meu primeiro campeonato foi no Horto Florestal. Foi pela FJJD? Não, cara, não. Acho que foi acho que o Gersinho, cara. Foi da Federação do Gersinho que fez, cara. Um evento, cara. Chegava lá, você fazia a sua inscrição, não tinha balanço, os caras olhavam assim, ó, eu acho que é o mesmo peso, aí vai os dois lá. Era assim, mano. O bagulho era doido. E acabei gostando, cara. Foi tipo assim, um negócio assim de realmente você se identificar, cara, né? E comecei e foi acontecendo as coisas ali, tipo assim, nunca almejei, cara. Tipo assim, vou ser faixa preta de jiu-jitsu, vou. Tipo assim, as coisas foram acontecendo, né? E mais a parte competitiva, assim, mais que me fez ficar, assim, que me motivou, né, cara? Tipo, aí todo final de semana você tava num lugar diferente, aquela pilha, aquela adrenalina de você sair na mão e tal. Então foi um negócio, assim, que realmente mexeu comigo, assim, me mexe até hoje. E aí foram acontecendo, né? Até a gente chegar hoje onde tá. E aí, assim, o mais complicado assim, eu considero isso porque no meu peso é muito complicado. O seu peso, que é o peso de baixo, vira e mexe, não tem gente inscrito, cara. Aí tem que subir. Sempre lutei na de cima, cara. Yasmin, aqui dentro do estado, aqui, da branca até a preta, assim, eu conto nos dedos as vezes que eu fiz uma luta, assim, na minha categoria. Pior que é 64, verdade. entendeu? Na 64. Eu luto mais, tipo assim, quando eu vou pra fora, né? Igual tive a oportunidade de ir 2 vezes pra Abu Dhabi lutar o Mundial, lutei de 64. Lutei de 62, na verdade, né? CBJJ, quando sai pra lutar, eu luto 64, mas aqui dentro do estado aqui é sempre nós de cima. 70, 76, né? 7,5. 7,6. 82 não, né? Cara, eu nunca me avento, já saí na mão uns par de vezes no absoluto, mas tudo tem limite também, né? Tem limite. Não, uma coisa é o ABS, a outra muito diferente é o 82. Não, nunca me aventurei nessa daí não, cara, mas até 7,6 a gente tá ali, né? Tá ativo. E a nossa história, Flávio Andrade? Cara, a minha história no jiu-jitsu, ela é bem engraçada e ao mesmo tempo é muito valiosa pra mim. Por quê? Eu aprendi o jiu-jitsu com o cara que levou o jiu-jitsu pra Nova Alvorada do Sul. Todo mundo que sabe jiu-jitsu na Alvorada do Sul deve esse cara,
E ele foi aluno do Claudio Honor, aprendeu com o Claudio Honor aqui em Campo Grande e levou o jiu-jitsu para Nova Alvorada. Dali então surgiu Della Rivas, surgiu todas as outras, né, bandeiras que foram se criando dentro de Nova Alvorada do Sul. O Felipe, eu acho que eu tenho uma coisa com o Felipe, irmão. É. Eu saí do Felipe Freitas e caí no Felipe Medeiros. Cara. Não, Então, Felipe é o nome. entendeu? Nome Então, forte. assim, eu aprendi com ele o jiu-jitsu, né, lá no 2008, 2007, por aí, que quando o jiu-jitsu iniciou em Nova Alvorada. E aí, então, eu fiquei com ele até o último dia que ele optou e falou assim, cara, eu não quero mais dar aula, eu tô indo pra outro estado. E nisso já tinha a Della Riva, que o Felipe treinava lá na Della Riva, que até então a Della Riva surgiu por pessoas que aprenderam o jiu-jitsu com o Felipe, né? Com o Felipe Freitas. E aí surgiu a Della Riva, né? Que aí o Felipe já tava na Della Riva. E a gente era rival, né? Pai do céu, cara, era treta, hein, velho? Era treta. Você Os imagina uma caras não se cidadezinha. suportavam, mano. Na Nova Alvorada não tinha 12 mil habitantes naquela época, 15 mil. Vocês cruzavam na rua. Não, só que assim, eu e o Felipe nunca tivemos Nunca atrito, teve- cara. nunca Eu e o teve treta, Felipe, nunca cara, teve. era... Não, mas as equipes nunca tiveram. Não, as Não. equipes não, era cada um na Cada um na sua. sua. Aí a gente era o Felipe Freitas, ele era Claudio Honor, aí passou pelo Gersinho, Nilson Pugatti, Gracie Barra, só que assim, a gente não tinha vínculo nenhum, cada um era na sua, né? Só que eu e o Felipe nunca tivemos problema. Cara, você vê que engraçado, né? Eu era muito amigo da mãe dele, né? Que eu trabalhei com ela na escola, só que eu e ele, a gente não se conversava, não tinha amizade, mas também a gente não tinha problema nenhum. E aí eu vou pra Dourados, né? Pego a faixa roxa com o Fernando, da 99, treino por lá, com a galera, sou muito bem recebido. Sou um dos pioneiros ali também da 99, que era a 99 Garage, quando o Fernando iniciou, que a 99 era na garagem, né? Quem é das antigas vai lembrar da 99, né? Então, assim, foi muito engraçado. E aí, quando eu termino meus estudos, eu retorno para Nova Alvorada, que eu fui para Dourados para cursar Educação Física. Aí eu retorno para Nova Alvorada, e aí não tinha mais a minha equipe, porque o Felipe Freitas foi embora para Santa Catarina. E aí eu não tinha mais equipe. E aí eu lembro como se fosse o Gerson, falou, Flávio, qualquer coisa, vamos levar uma bandeira para lá de novo, né? E aí eu peguei e falei, cara, eu nunca almejei isso, né? E aí eu peguei e falei, cara, eu vou procurar o Danilo, né? Que na época era o Danilo que era o professor da Della Riva. Fui muito bem recebido, inclusive, pelo Danilo. Falou, não, cara, pode vir, pode treinar com a gente. E aí foi onde eu conheci o Felipe Jiu-Jitsu. Conheci o Felipe Pessoa, né? E aí a gente começou a treinar, né? Fizemos um treino e Uma tal. mão de vaca. E a gente... Essa daí, Eu acho que você velho. tá sentindo com uma mão de vaca. Não, velho, essa daí é sempre. Isso aí é Ele ficou chateado. Não, mas depois ele descontou, né? Desconta, né, mano? até hoje, velho. Desconta Você pegou até o pé hoje. dele, né? Lógico. Você pegou o pé dele. Não, até hoje, cara. E aí a gente pegou e começou a treinar, e daí em diante foi, cara, onde foi surgindo as oportunidades, né? As portas foram se abrindo, né? A gente muitas pessoas iluminadas passou pelo nosso tatame, né? E aí a gente selou uma amizade ali e foi só crescendo. Mas esse é o meu início do jiu-jitsu. Em algum momento você olhou assim e falou, eu vou ser professor de jiu-jitsu? Depois da roxa ali? Na verdade, o que acontece? É na minha profissão, eu sou professor de educação física, né? Sou pós-graduado em treinamento de lutas. Então, assim, eu sempre amei o esporte. Então, é a profissão que eu amei, que eu amo, né? E aí eu fui treinador de futsal, né? Então, a educação física ela é muito ampla. E aí, quando eu me encontro, que eu era praticante de jiu-jitsu, e eu sempre gostei do esporte de luta, né? Só que assim, me ver como professor de jiu-jitsu eu não me via. E foi através do Felipe que foi abrindo esses horizontes e falando, não, cara, o caminho é esse, vamos por aqui, se a gente unir força vai dar melhor, porque você tem um lado bom, eu tenho um outro lado, se a gente une os dois, o termo que a gente sempre usa, né, consegue agradar gregos e troianos, e aí a gente segue a caminhada. Então acho que o nosso diferencial é esse, entendeu? Então a gente, assim, ele tem um lado, né, um lado competidor muito bom. Aí eu tenho um lado ali treinador, um lado ali que nem eu sempre falo pra ele, que nem desde
já vem pra segunda temporada, né? Falei, ó, irmão, vai lá, faz a temporada que eu fico na escola aqui, né? Pra servir os alunos, servir a equipe. E da mesma forma, você também ajuda, mas assim, você precisa ser campeão do ranking. Então vamos lá, vamos somar força, vamos buscar treino, vamos buscar melhoria para a equipe, e aí um vai ajudando o outro. Aí de vez em quando eu me aventuro nas competições, porque não tem como ficar sem competir, né? Gosto também. E aí a gente fez esse alinhamento, aí a gente, ó, vai ter um campeonato fora, não vai atrapalhar o cronograma de competição dos alunos, nós entra no carro e vamos lá, vamos se testar, igual a gente vai para o Rio, e essa é a nossa vida. Então assim, um vai servindo o outro e as coisas vão acontecendo. E é incrível, né? Porque, tipo, eu tava conversando com o Fábio sobre isso no dele. Falei, cara, aqui dentro do estado, cada um tem a sua bandeira, cada um defende a sua bandeira. Mas fora daqui, é todo mundo pelo MS. Isso mesmo. É todo mundo pelo todo mundo MS. é MS. Ano passado eu comprei o título da Follow Grappling do brasileiro, né? Paguei a follow pelo tempo do brasileiro. Eu assisti a sua luta. Eu assisti a luta do pessoal da 67. Eu assisti o pessoal da Carson Grace que competiu. Ah, mas poxa, você não. Eu sou 67. Cara, eu treino na 67, mas o jiu-jitsu do estado é muito maior do que a 67. A gente tem um monte de gente ali que agrega demais aqui dentro do estado. E, cara, assistir fora, você dá todo um. Como é que eu posso explicar? Uma visão diferente do atleta, né? A gente consegue ver um atleta fora do seu âmbito normal, porque lutar fora do estado é diferente É demais. diferente tá demais, louco, cara. é diferente demais. Bem diferente. Vamos puxar para ambos a evolução das faixas. A faixa azul, para vocês, foi um período conturbado? Alguém pensou em parar? Cara, a minha foi embaçado, hein, cara. A minha foi embaçado porque foi 2 anos e 2 semanas só tomando cacete em campeonato, cara. Uma faixa de aprendizado mesmo. Foi só, como diz o vulgo, né? Pé pra dar em 10, tomava sozinho, Mas cara. eu lembro de você de azul lutando no peso de cima, né? Você nunca lutava na minha quadra. Nunca lutei na categoria, nunca deu gente na minha categoria. Muito difícil, muito difícil, muito difícil, muito difícil, muito difícil. Porque na branca, quando tava no começo, eu lutava adulto e master. Porque, tipo assim, não tinha aquele negócio de site, então você chegava lá, eu quero lutar hoje na adulto, quero lutar na master, aí eu quero lutar na master até 70, até 76. Você pagava 3 inscrições lá, meu filho, torava o pau, né? Então, o troço era bagunçado, velho. Era bagunçado. Cara, tinha época que a gente saía, a gente falava, mano, ó, é o seguinte, tem um campeonato em Campo Grande, tem um campeonato em Dourados, nós vamos em qual? Aí, né, tinha que, entendeu? Então o troço era obscuro, cara. Quem é das antigas aí sabe como é que é. Então, pra mim foi bem conturbado, cara, porque foi aquela fase ainda. Eu creio que a federação ela começou a unificar ali. O Fábio Rocha começou a unificar a federação, eu já tava acho que de roxa. Acho que foi meu primeiro ano de roxa, que aí quando teve aquela fatídica reunião lá que juntou os cabeças, juntou todo mundo, aí começou a federação a puxar os eventos ainda lá no círculo militar. Não, né? eu lembro que essa eleição que foi a chapa única do Fábio, né, que unificou, e o Jarcinho só pediu, falou, não quero que mude o nome. A FJJDMS se tornou a FSMJJ, né, juntou tudo. Em 2018, eu tava na branca. E aí teve o campeonato, foi o primeiro ano do Campeonato Brasileiro. Aí no outro ano que foi FSMJJ, naquele ano ainda era, se não me engano, Então, ainda era. nesses campeonatos aí do círculo militar ainda, que foi quando o Fábio começou a puxar. Né? Então foi um tempo antes ainda. Antes ainda. E aí cara, foi só P, cara, foi só P. Acho que o meu melhor rendimento na faixa azul aí foi um vice no BJJ Pro em São Paulo, acho que 2018 aí, acho que eu tinha 3 semanas para pegar a faixa roxa. O resto caía, primeira luta. Então, tipo assim, não cheguei a pensar em desistir não, cara, mas foi uma faixinha assim que... É uma faixinha ruim de sair, né? É a faixa zoada, velho. Essa faixa azul ela é zoada, cara. Mas eu acho que é pra todo mundo, né? É. O cara que passou pelo jiu-jitsu, chegou na faixa preta, ele não tem
Não tem como ele Ele não tem ter um passado desgosto, dele. ele não tem um desgosto na faixa azul, então não é, né? Não tá certo. E a sua faixa azul, Flávio? Cara, a minha faixa azul, eu tive uma base muito boa na branca, né? Felipe, ele era um cara assim, ele cobrava muito, era o preto no branco. E aí, quando eu vou pra Dourados, eu vou de faixa azul. E aí eu chego num ambiente novo, numa cidade, querendo ou não, a segunda maior cidade do estado, né? E aí todo mundo quer sua cabeça na bandeja, né, cara? E aí foi na onde eu me senti muito realizado, porque assim, eu consegui segurar a onda. E aí foi então, eu até agradeço, né? Onde o Fernando pegou e falou: "Ô, irmãos, vamos caminhar comigo, cara. Eu vou abrir minha equipe e tal. Vamos lá, vocês vão ser os pioneiros." Então, assim, a gente, naquela época, era a linha de frente da 99, entendeu? Foi na hora que, você vê, ele começou igual a gente, do nada, na garagem, e o Fernando explodiu, irmão. Teve uma época que a equipe 99 dominava os campeonatos, eles era zica. Então, um exemplo assim, foi algo assim que eu me senti muito bem. Por quê? Porque eu conseguia segurar a onda. Aí tinha a galera porradeira, pô, a galera do exército lá, a galera um treinamento militar. E, pô, era o meu auge, né? Educação física, esporte, faixa azul. Cara, foi muito maneiro. Não competia muito, né? Nunca fui um cara de competir assim, nas faixas coloridas. Sempre me testava uma ou duas vezes nos campeonatos. Mas assim, era muito maneiro conseguir segurar a onda com aquela galera que já tava ali, uma galera das antigas, assim, entendeu? A galera que treinava no exército, a gente tinha, o Fernando tinha muito aluno, né, oficial, policial, então só eram os caras preparados fisicamente, né, o condicionamento dos caras era um outro, e a gente novão, e a gente se via segurar a onda com esse pessoal, eu falava, pô, maneiro pra caramba. E aí eu venho pra Nova Alvorada, chegava em Nova Alvorada, quando ia visitar, segurava a onda com o pessoal de lá, pô, eu me sentia, sabe assim, me sentia legal, me sentia bem, maneirão. Só que dizer assim, em relação à competição, nível competitivo, eu quase não participava muito de competição. Participei não sei se vocês vão lembrar, o Festival de Lutas, lembra que tinha no Guanandizão? Era as etapas jacaré, etapa onça pintada. Ah, Aí pode crer, era, pode crer. era o pessoal que tomava conta dos campeonatos, era o Royce, lembra do Royce? E o Thiaguinho da Tá, Joãozinho? Da Joãozinho, só que na época não tinha a equipe do Thiaguinho, era do Isaías. Inclusive, o Isaías me ajudava nas lutas, porque, tipo, cara, era muito maneiro, cara. Eu tive muitos professores bons. Então, assim, a minha faixa azul eu não tenho o que reclamar. Foi uma das faixas, assim, que eu mais peguei gosto pelo jiu-jitsu. Foi o contrário, entendeu? Exemplo, assim, eu me sentia bem. Aí competia com a equipe da 99, pegava segundo, uma vez perdia, uma vez ganhava, assim, mas dizer um nível de competição igual ao do Felipe, todo final de semana, não. Porque a faculdade exigia muito, né? Então, mas era isso aí. A gente tem dois polos, né? Um competitivo o tempo todo, né? E um o lifestyle. Eu lembro que na minha primeira competição de faixa branca, aquela faixa branca maravilhosa, 1 grau na faixa, né? Categoria só pesada, né? Só eu e mais uma guria, e eu lutei com a guria do Tiba. E eu não conhecia ninguém. Meu professor era o presidente da federação que eu estava lutando, não podia gritar. Os meus parceiros de treino ou estavam lutando ou estavam trabalhando de staff. E eu aqui, pô, sei nem o que eu tô fazendo, né? Quem gritou pra mim foi o Cabeça, da Fight Sports. Da Fight Sports. O Cabeça gritou pra mim, eu terminei a luta, eu fui abracei ele, agradeci ele. Só que ficou marcado, tanto que eu tenho uma gratidão muito grande. Por quê? Eu ganhei a luta por uma defesa de queda. Aí. A luta terminou empatada, o árbitro decidiu porque eu defendi a queda da forma certa. Eu defendi uma single leg da forma certa. Que legal. Aí acabou pro meu lado, né? Mas na foto eu tô vermelha, pra cima e pra baixo. Não tem como bem ficar, né? falecida, né? Cara, uma das coisas que me marcou muito, sabe, um atleta de ponta hoje, campeão do que você imaginar, tem um apelido de Bocão, o Paulo. O Paulo Ribas. Isso. Cara, eu lutei com ele na branca, pô. Ele era aluno do Tatuapô.
Nossa. Pô, rapaz, cara, E o quando... Ribas tem uma meia guarda. Não, mas, cara, na Hoje- época foi maneiro pra caramba, velho, porque o Tatuapu ficou brabo, 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 e assim, foi bem, bem legal, cara, e hoje você vê, né, o cara hoje é um atleta de alto rendimento, né, cara, um exemplo no nosso estado, né, então, exemplo, você fez parte dessa história, né, que nem eu vejo a Ariadne, né, quantas vezes eu vi a Ariadne lutar toda, Do né, seu lado ali, o Taedes, hoje a galera ganha o mundo aí com o jiu-jitsu, e hoje, querendo ou não, a gente é professor e forma campeões também, né? Então, cara, a faixa azul pra mim foi top, eu não tenho o que falar dela. Vamos puxar de você, Flávio. Roxo e marrom. Cara, a roxa pra mim foi o divisor de águas, a roxa foi o problema. O meu foi o contrário. A roxa eu parei um período, né? Fui morar na fazenda, então eu ficava ali, treinava pouco, aí quase não treinava, troquei o meu ramo de atividade, fui trabalhar com outras coisas, fui ser empresário do próprio negócio e aí, infelizmente a gente dá umas cabeçadas e aí eu me afastei um pouco do jiu-jitsu. Aí é conforme a disponibilidade. E aí a roxa foi quando foi o divisor de água, né, cara? Eu, querendo ou não, engordei pra caramba, velho. Eu era o. Eu de faixa azul pesava 7,8, 7,6. Eu fui pra 110. Aí tive assim, sabe assim, quando bate um desânimo e aí você começa a focar só em trabalho, trabalho, trabalho. E aí foi quando o Felipão falou, bicho, para com isso, cara, tal, vamos pegar firme, você já tá na metade do caminho, vamos pra cima. Só que assim, eu sempre fui um cara família. E aí o Felipão, né, a gente não tinha tanta aquela amizade, né? Mas a gente acabava ouvindo. E aí o que me marcou foi o meu filho, Roger. Roger era pequenininho e o Roger pegou e falou um dia pra mim, falou assim, pai, e aí, você nunca vai pegar a faixa preta? Aí aquilo lá foi o, sabe assim, um reset. Falei, não, agora eu tenho que concluir a caminhada, eu tenho que... Aí foi onde eu entrei de cara na equipe mesmo, aí eu falei, não tem meio termo. Aí eu lembro como se fosse hoje, eu andava 60 quilômetros, cara, pra ir treinar pelo menos 3 vezes na semana. Todo sábado ficava incomodando a galera, aí rapidinho eu bati 9,8, né, de 112, 113 quilos. Eu emagreci para 96, 98, aí comecei a treinar, aí comecei a participar dos internos da Della Riva, aí comecei a lutar com os meninos que já estavam lutando, aí eu falei, pô, bicho, você tem talento, cara, vamos pegar firme. Aí foi onde ele foi vendo, aí ele começou no festival, aí começou a lutar também, aí foi um incentivando o outro, e aí foi onde eu, graças a Deus, consegui fazer que nem o outro, construir uma boa caminhada, né? Peguei a marrom, né? Inclusive sou grato, Felipão, né, a gente tinha Felipão teve que pedir autorização, né, para uns caras para poder amarrar marrom, né, me graduar faixa marrom. E aí, pelo meu histórico, né, e pelo que o Felipe falou de mim, os caras falaram, não, eu amarro, sem dúvida nenhuma. E eu tenho o vídeo até hoje lá em casa, o cara falando assim, ó, eu não amarro a faixa na cintura de qualquer um. Então, pesquisei muito pra, né. Aí o Felipão e ele vão lá, me graduou a faixa marrom. Aí eu fico mais familiarizado com a federação, recebo a oportunidade de lutar no Rio lá, representar a seleção, né, da 67 contra um menino. E assim, cara, aí eu comecei a competir mais, consegui ganhar lá no Rio também, tava empatado, né, a minha luta passou o Mato Grosso do Sul na frente, né, e aí a decisão ficou dos preta, né, e aí nos preta ali o cara acabou perdendo, mas enfim, deu tudo certo, a gente conseguiu trazer o cinturão pra nossa cidade. E aí foi, daí em diante eu comecei a lutar um pouco mais, mas assim, cara, a minha trajetória no jiu-jitsu é isso, a minha faixa, assim, que foi difícil foi a faixa roxa. A faixa roxa pra mim foi, que ali foi o meu filho ali foi o que me levantou que eu tava apagado, né? Não tava nem meio cá, nem meio lá. E aí foi onde ele falou, pai, e aí, quando você vai pegar a faixa preta? E aí, e agora? Sem pressão nenhuma. Não, é pouca coisa. Quando que você vai pegar a faixa preta? E você, Aí, Felipe? Cara, a minha faixa roxa, assim, eu vejo que foi onde abriu o leque pra coisa, né?
Foi a primeira viagem assim para fora do Brasil para lutar. Foi aonde várias coisas aconteceram assim que acabou caindo a responsabilidade assim de ser meio que o 01 ali, né? E você vê como é que é engraçado, né? Igual o Flávio fala assim que é muito grato por algumas coisas e tal. Eu sempre falo assim que é uma gratidão mútua, porque assim, quando foi para eu assumir a equipe, eu, como sempre, eu virei assim e falei, bicho, eu quero competir, mano. Sou competidor, vai ficar dando aula aí, cara, não quero não, né? E aí foi ele junto com outro brother que hoje também é faixa preta, falou, cara, mas aí é o seguinte, cara, você é o aluno mais antigo do cara aí, se você não sumir a ponta aí, vai acabar o negócio, cara. Entendeu? E aí? Né? Então, tipo, literalmente, assim, vai, né? Deixa assim, né? Aí foi onde eu enxerguei, assim, um pouco, assim, de deixar um pouco de lado, assim, o egoísmo, assim, porque eu cheguei a falar pros caras, falei, por mim eu compro umas plaquinhas de tatame, nós vamos treinar em casa, velho, eu vou treinar pra competir, eu não quero puxar treino não, velho. E aí foi aonde as coisas começaram, literalmente, assim, abriu, né? Foi aonde, tipo assim, eu brinco, assim, que eu dormi aluno e acordei professor, pô, né? Que aí, tipo, meu professor, ele acabou tendo um problema de saúde, cara, que infelizmente nunca mais ele conseguiu voltar. E aí, tipo assim, falou, ó, cara, tá na tua mão aí, mano, e aí, como é que vai ser? Aí foi onde eu cheguei pros caras, falei, ah, mano, vamos lá, cara, porque eu também não sei, né? Mas se for pra gente fazer uma parada aí, todo mundo se ajudando aí, vamos torar o pau aí, vamos montar no barco aí, vamos ver até onde dá, cara. E aí foi onde as coisas foram acontecendo, cara. Tipo, muito mais erro do que acerto, né? Porque o começo é sempre É o sempre pior de difícil. tudo, né, cara? E aí, Muito tipo difícil. assim, foi assim uma fase assim, principalmente difícil pra mim, porque eu tava acostumado a chegar, amarrar a faixa, sentar lá, ver o professor dar aula e treinar. Acabou o treino, coloca o kimono na mochila e vai embora pra casa, e daqui a pouquinho você tá lá, você chega lá, você senta no tatame, os caras ficam indo pra sua cara, e aí? O que vai fazer? Como é que vai? Pra onde vai? Onde Pra que onde vai? nós vamos? Vai fazer o quê, cara? Aí você, puta que pariu, velho. Aí, tipo, né? Mas graças a Deus, cara, eu sempre fui um cara assim que eu nunca tive aquele negócio assim de chegar assim e falar assim, não, o negócio é assim, pronto, acabou, né? Eu sempre fui um cara que eu sempre cheguei nos caras mais antigos, assim. Acho que, pô, tem um respeito. Eu sempre gosto de falar na academia lá, cara, que tipo assim, hoje nós temos, né, eu e o professor Flávio, nós temos os nossos alunos, que é a gurizada que começou faixa branca com a gente, já pegou o nosso método de trabalho, já pegou o nosso jeito de trabalho ali, e tem aquela gurizada assim que eu falo que é meus companheiros de treino. Pra mim não é meu aluno, é meus companheiros de treino, entendeu? Eu vou falar, pô, eu dei a faixa preta pro Flávio, mas não é meu aluno, velho, é meu companheiro de treino, cara. Pô, o cara já tinha 5 anos de jiu-jitsu na minha frente quando eu não pensava nem o que era jiu-jitsu, entendeu? Então eu sempre tive essa diferenciação, assim, que eu vejo que é aquela parada, assim, de você realmente respeitar a história do cara, né, mano? Porque, tipo, então, isso foi uma coisa assim que fortaleceu muito o respeito, muita união, entende? E foi o divisor de águas, né, cara? Porque, tipo assim, quando você fecha a cara ali e fala assim, não, vai ser do meu jeito e pronto, a probabilidade de dar cagada é maior, né? Então eu sempre tive aquela cabeça assim, aquela mentalidade aberta, assim, de chegar pros caras e falar, mano, ó, tá assim, o que acha que tem que mudar, pra onde que a gente vai, né? E as coisas foram acontecendo, cara. Aí eu lembro, assim, que uma parada assim que me marcou bastante também, né? Igual do Flávio foi na faixa roxa, pra mim acho que o divisor de águas ali, cara, que fez eu realmente, tipo assim, virar a chave ali, tipo, começar a olhar a parada por outro, como é que fala, assim, outro prisma, né? Foi pegar a faixa marrom da mão do De La Riva, cara. Aquilo ali teve uma graduação aqui em Campo Grande, e aí foi um seminário do mestre De La Riva, acho que foi o segundo. O terceiro, eu tinha participado de um seminário com o mestre Ricardo De La Riva de faixa branca, um de azul, e aí foi nesse de roxa onde eu fui graduado, né? E aí acabou que
o professor que organizou o seminário que ia graduar a gurizada lá, na hora ele só chamou lá o pessoal e acabou que quem acabou dando as faixas no dia foi o De La Riva, cara. E tipo assim, aí, pô, num dia você tá lá de boa, lá em Nova Alvorada treinando, no outro dia tá o cara lá que é uma lenda, né? uma lenda viva, tá lá, filho, tá aqui, filho, pra você a faixa. Então, tipo assim, pra mim aquilo ali foi uma responsabilidade, assim, grande, cara, que eu peguei e falei, mano, agora, né, você tava com um pezinho, assim, meio fora do barco, agora não dá Agora mais, né, dá mano, mais pra agora... pular. Pô, foi muito da hora, cara, porque ali praticamente foi aonde deu o start mesmo eu falo assim que a equipe, ela nasceu mesmo, né, a De La Riva Nova Alvorada do Sul, ela nasceu mesmo ali na faixa marrom, quando eu peguei a faixa marrom, né, que aí foi quando eu e o Flávio, a gente já tava esboçando ali um trabalho junto, né, tipo assim, ele ficava meio apagado, meio que fazendo trampo ali, eu meio que levando crédito ali. Eu peguei e falei, brother, ó, é o seguinte, mano, a partir de hoje nós vamos sentar aqui, vamos trampar junto. E, e até igual ele fala, né, tive que pedir autorização, né, pra você ver, o cara tava praticamente fazendo todo o trampo sozinho, né, infantil, porque, cara, eu tava vindo assim, igual eu falei, né? Dormi aluno e acordei professor, né? Então, tipo assim, você já dá aula para adulto, já não é uma coisa fácil, né, cara? Você trabalhar com criança é pior ainda, cara. Pra mim isso é um desafio até hoje. Entendeu? Tem certas coisas assim que eu olho assim, eu falo, mano, ó, vai lá, velho. Boa sorte, assume aí, porque, né, cara, pra mim eu não sinto vergonha nenhuma de falar isso aí, né, cara? Feio você falar que você, não, fazendo trampo aqui, né? E às vezes você tá ali só de butuca ali, pá, e o cara tá fazendo o trampo, você tá levando o crédito da coisa, né? Tipo, eu sempre tive a consciência nesse sentido aí. Mas eu falo assim que a equipe mesmo, ela nasceu na faixa marrom, cara, porque aí é onde eu cheguei pros caras, peguei e falei, mano, o cara tá me dando uma força lá com as crianças, a equipe tá crescendo, e tipo assim, o negócio começou a tomar uma proporção assim, cara, que não teve, velho. Entendeu? Nem nos melhores sonhos a gente imaginou, cara, aí tipo assim, aí foi quando ele pegou a marrom. Aí quando nós dois tava ali de marrom ali, foi quando realmente deu start, cara. Aí tipo assim, já foi uma bola de neve, já foi as coisas acontecendo, né? Já veio projeto social, já veio equipe de competição e tal, não sei o quê, e, tipo, então tipo assim, eu vejo assim que o start mesmo, assim, a virada de chave ali na equipe de La Riva Nova Alvorada do Sul ali mesmo ali, ela se deu ali quando os dois chegou na faixa marrom, né? Que aí, tipo assim, já meio que consolidou ali o meu trabalho ali como professor ali adulto, né? Aí ele já puxou a frente, ele já puxou a responsa ali do trabalho infantil, cara. E tipo assim, o negócio foi tomando uma proporção gigante, absurda. E aí tá no pé que tá hoje, né? Tá no andar que tá No hoje. andar que tá hoje. Vamos levar pro lado, então, agora da faixa mais importante do começo da brincadeira, né? Porque se não me engano, você pegou 1 ano antes ou 6 meses antes da faixa preta em diferença com o Flávio. Foi isso? Cara, na verdade, eu peguei a faixa preta em 2021. Eu peguei a faixa preta em setembro de 2021. E a graduação do Flávio foi em outubro de 22. Foi no seminário do Ricardo De La Riva e do Magrão. Foi um ano depois. O Magrão me levou pra Nova Alvorada pela primeira vez. A primeira viagem minha de carro dirigindo à noite na volta, cara. Coração aqui, ó. Aquele seminário lá foi top, cara. Nossa, a gente reuniu alguns pré-históricos, alguns dinossauros do jiu-jitsu estavam naquele tatame aquele dia, cara. Isaías, Claudio Honor, o Gersinho, o De La Riva, o próprio Magrão, né, cara? O Magrão, o Fábio Rocha. Cara, o Pedrex tava lá. Pedrex tava lá, cara. O pirata do jiu-jitsu de noite. Cara, o Pedrex é fora da câmera. Não, eu lembro que a fotógrafa do evento chorou atrás da câmera, né? Com a faixa preta do... tem um vídeo maneiro que ela fez. Cara, na verdade, velho, na verdade, até falando, não sei se eu falei isso pro Flavão, cara, devo ter falado, mas assim, eu queria muito, cara, que o De La Riva tivesse dado a faixa pra ele, cara. Não, saca? mas... Pra que ele tivesse sentido, assim, aquela... Porque ele pegou a faixa
preta agora, primeiro grau da mão do De La Riva, mas não é a mesma coisa, né, cara? Mas você, Porque, mas você porque tem assim, noção, desculpa te atrapalhar, mas você tem noção do que você é pra ele? cara, imagina um pouco, né, cara? A gente imagina Não. um pouco, né? É a pressão é aquele negócio. É muito bonito você receber a faixa de um cara, de uma lenda viva como o De La Riva. Mas, pô, você que viu cada suor dele, cada luta dele, cada pegada no pé, você viu o filho dele treinar. Tem Não, tudo. Cara, de tudo certo, não, isso com pesa certeza, demais no nosso coração. com certeza foi uma honra, pô. Esse cara aqui pra mim é meu irmão, cara. Mas eu falo assim, no sentido assim de dar um pouquinho aquela chama, cara. Porque é diferenciado, É mano. diferente. Saca? Cara, É diferenciado, cara. Você fala, porra, mano, peguei a faixa de uma lenda, mano. Porque, tipo assim, não dá, mano. Aquilo ali. Eu falo assim, cara, pô, a minha graduação pra faixa preta, ela foi marcante? Ela foi, cara. Pô, faixa preta é o sonho de todo praticante de arte marcial, né, mano? Cara, né? o cara sonha com a faixa preta antes de sonhar de ser campeão mundial da, da, da federaçãozinha aqui da esquina, né? Mas, cara, você receber a faixa da mão de uma lenda, cara, do seu esporte é pesado, velho. É pesado, entendeu? É pesado. Mas foi bacana, cara. Foi bacana porque foi um momento único, assim, cara, né? Tipo, a gente teve uma. Só Deus sabe a dificuldade que foi pra gente fazer aquele seminário, cara. Teve muito nego querendo puxar nossa prancha, né, mano? Vamos deixar baixo aí, mas teve muito nego querendo puxar nossa prancha. Aquele seminário lá, tipo assim, ficou uma tampa de uma beirada ali pra quase não acontecer. Então, tipo assim, cara, foi gratificante, assim, em todos os sentidos, cara. Tipo, a graduação dele, né? Chegar ali e ver aquela tatame lotado, cara. Lotado, mano. A galera se trombando, velho. A galera se trombando pra fazer as posição. Eu tomei umas empurradas na perna Tipo trabalhando. assim, cara, praticamente o cerne fundador do jiu-jitsu do Mato Grosso do Sul tava tudo em cima do mesmo tatame Tava naquele tudo dia, lá, cara. fazendo parte da história. Entendeu? Então, tipo assim, foi um momento histórico, né? Quem participou, participou. Não, e aí aquele negócio, foi um seminário lindo. Magrão e o professor Della Riva passou várias posições lindas, coisa que não é só bonita, mas é efetivo, né, Não, sim. pra gente. E aí, na sequência, a gente tem uma graduação em que um dos líderes da equipe recebe sua faixa preta dentro daquele tatame. Cara, foi um presente lá, velho. Não, Com aquilo certeza. ficou marcado na história, né, cara? Foi. Ah, sem palavras aquele momento lá, né, cara? Que nem o Felipe. Pô, a minha inspiração do Felipe, que a gente passa pra nova geração, de dentro do nosso tatame, eu sempre falo, bicho, vocês analisam. O Felipe é referência pra nós, porque o Felipe iniciou da branca, irmão, até a faixa preta numa única bandeira. Tem os altos e baixos? Tem. Mas você quer algo mais leal do que isso? Não existe, cara. Você entendeu? Então, exemplo assim, eu não tive essa oportunidade. Porque diante das circunstâncias da vida, tive que mudar de equipes. Né? Fui para Dourados, tive que treinar em outra equipe. Retornei para Nova Alvorada, minha equipe de origem já não estava mais. Tive que vir para Della Outra Riva. equipe. Você entendeu? Então, passei por 3 equipes. Só que isso Não, sempre deixou a porta aberta, né? só que isso, assim, o Felipe, para mim, pra nova geração, e dentro do nosso método de trabalho, o que a gente mais fala, pessoal, ninguém é dono de ninguém, mas, cara, veja os professores. Pô, o Felipão foi comigo lá em Dourados, no 99, eu tinha meu certificado fazia não sei quanto tempo, né? Tinha que regularizar minha faixa. Falei, Fernando, você pode arrumar meu certificado? Ô, vem aqui, vem pegar, cara. Vou organizar, vou imprimir lá. Se eu tivesse causado problema, eu teria tido essa recepção? Não. Jamais. Entendeu? Então, por onde eu passei, graças a Deus, eu deixei a porta aberta. E aí a gente sempre trabalha muito essa questão, assim, né? E aí o Felipe, quando ele me graduou ali a faixa preta, né? E depois o mestre foi lá, né? Toda aquela cerimônia. O Della Riva não me deu a faixa preta, mas ele estava presente. Então, para mim é muito mais importante ter recebido do Felipe, porque logo depois, eu acho que foi depois, né? O cara chegou assim e falou, irmão, de hoje em diante, velho, não tem como mais. Então, o meu nome tá aqui, mas eu quero o seu ali do lado. Então, eu acho que não, cara, não tem palavras, você entendeu?
Pô, eu ficava pensando, falei, irmão, mas como assim, velho? Ele falou, cara, você é o mestre, sei que... Ele falou, cara, não tem como, velho. Eu cheguei onde eu cheguei hoje por causa do seu trabalho também. E aí, como que eu preciso igualar isso aí. Só que eu sempre me coloquei no meu lugar, você entendeu? São duas cabeças diferentes, são duas pessoas totalmente diferentes, só que o respeito e a lealdade prevalecem, entendeu? Então a gente se respeita muito. A gente tem os contras, tem, só que a gente trata tudo no ato, entendeu? Quantas vezes a gente fechou a porta da academia, ô, irmão, senta aí. Trocar uma ideia agora. Cara, o que eu tenho que fazer? A parada tá assim, assim, assado. Não, cara, ó, vamos resolver. Eu também tô assim, assim, assado. O que a gente precisa fazer pra botar um ponto aí e começar algo novo daqui pra frente? Então, cara, eu não consigo, cara, imaginar algo que seja comparado a isso. Você entendeu? Então, essa gratidão, esse respeito. Então, a gente passa isso pros alunos. Aí, os nossos alunos têm 2 professores. Só que assim, o Felipe me deu tanta liberdade, me colocou num lugar. Se o Flávio falou, a água parou, irmão. E eu sou da mesma forma. Você já conversou com o Felipão? Aí, já conversou com o mestre? Já. Então pronto, cara. Então, acabou. Acabou. Você entendeu? Então a gente não ultrapassa limites. Ele me colocou do lado dele, mas eu sei o meu posicionamento, eu sei o meu devido lugar, eu nunca passei à frente. Então, assim, eu só tenho gratidão, velho. Então, eu acho que ele que tinha que ter amarrado a faixa mesmo, tá certo, né? Foi ele que me apresentou pro Della Riva, eu nunca teria tido a oportunidade de conhecer o Della Riva, eu nunca teria tido a oportunidade de conhecer o Magrão, nem o Fábio, né? Porque eu não tinha contato com esse pessoal, era o Felipe que tinha. E aí foi então o Felipe falou, ó, coloca esse cara no grupo aí, dos generais da Della Riva, e ele aí é o cara que vai falar com vocês. Então, o que eu vou falar, né? Então, a faixa preta para mim se resume em lealdade, se resume em gratidão, em respeito, em você somar forças verdadeiramente, em você estar no barco. Porque muitas às vezes fala que tá no barco, né? Só que quando o barco balança, puf, Dá aquela quer pular chacoalhadinha, os pular caras já- fora, né? E eu presenciei todas as chacoalhadas do barco, irmão. Quantas vezes ele chegou em mim e falou, bicho, senta aí, nós ficar até tardão da noite, o que eu faço, cara, não sei o quê. E o que eu sempre falava pra ele? Lealdade, mestre. Tá difícil, mas se pular, às vezes o que vai acontecer? A gente vai começar do zero. Vai começar do zero. De novo. E aí, os caras lá não vai conhecer a nossa essência. Então, eu chegar, você tá ligado? É uma parada forte. Os caras não vai conhecer a nossa essência. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter que começar do zero de novo. E aí, pô, é mesmo, né, velho? Não, Carpir vamos... até Aí, conquistar o espaço. vamos lá, vamos passo a passo. Até o dia que o Messi chegou, Della Riva, irmão, chegou e falou, irmão, de hoje em dia vocês não tem que dar benção pra ninguém não, velho. É aqui, ó. Bater no peito. É aqui comigo, aqui, direto comigo. Eu falei, o Felipão Aí. falou, Flavão, você viu aí? Eu falei, mano, é mérito nosso, é trabalho nosso, é conquista nossa. Você tá entendendo? Então, um exemplo assim, cara, é lealdade, irmão, não tem. Você vai plantar o bem, você vai colher, cara. Você vê nos campeonatos lá, que aluno nosso você vê dar problema pra arbitragem? Que aluno nosso você vê xingar alguém da federação? Os moleque é bem recebido. Os moleque, os moleque é diferente, velho. irmão. Os são bons. Os moleque, você não tá entendendo. Não. A humildade, tem uns molequinhos que, a gurizada aqui, mas é da personalidade. Mas eles sabem se impor, eles sabem o lugar deles. Eles sabem que se eles... o papo é reto, a gente corre atrás, faz tudo que for preciso. Irmão, pisou na bola, desmereceu o pessoal que tá lá trabalhando para servir vocês, eu não levo mais. Ponto. Isso aí é... Essa é regra, eu não Isso é levo regra. mais, eu não levo. O Felipe não vai levar. E se eu falar que eu não vou levar, eu não vou levar mais. Então eles, cara, acabou o campeonato, os lixos, eles catam os lixos, coloca tudo dentro do saquinho. Chegou lá o ônibus, chegou na cidade, eles ajudam a limpar o ônibus. A parada é diferente, irmão. Mas por quê? Porque a gente vive uma coisa e também prega essa coisa, entendeu? E a realidade é essa. E aquele negócio, né? O exemplo arrasta, né? Sim. Você
Eu te vi lutar na faixa marrom e não vi você lutar pouco na marrom. Sua marrom foi linda. A sua faixa preta você já deu uma segurada, mas vamos ser realistas. Já tá tendo atleta lutando no mesmo horário que você. A hora que ele luta, você não tem que estar dali do lado de fora te ajudando? Então é uma mão ajudando a outra. Vocês têm um trabalho muito encaixado. Eu tenho que falar, acho que você não vai lembrar. Na minha luta do brasileiro, quando eu fui entrar pra lutar com a menina, era você e o John na área. Aí o John saiu, eu olhei, pô, Felipe, arbitrei ele. Você, não posso. Ela é dela Riva. Aí a Franciele olhou pra mim e falou, vai ser. Eu falei, não, beleza, pô. Só que por que eu queria você? Eu te conheço como um dos melhores árbitros da federação. Porra, obrigado. Em questão de luta, em questão de segurança, em questão de analisar a luta, estudar a luta, eu vejo você como um dos melhores árbitros ali dentro. Obrigado. Entendeu? Aí quando a gente pega um árbitro bom pra lutar, a gente se sente confiante com a luta, né? A gente não se sente mal com a luta, a gente sente que vai ter uma luta boa. Acredito eu que os atletas que te conheçam como árbitro também considerem isso. Até porque eu nunca ouvi nenhum tipo de comentário sobre uma luta que você arbitrou. Agora já tem situações de outros árbitros que a gente tem uma demora ali, uma chave de braço encaixada que às vezes ele deixa levar um pouco mais, é uma criança. Às vezes o árbitro para com a luta com o braço, com a criança defendendo o braço, já defendido. Então, tem situações e situações. O árbitro tá ali para defender, para fazer com que a luta seja limpa e eficaz. E eu vejo isso muito em você. Muito. Pô, obrigado. Com relação a gente colocar aí, é um coach que tá o tempo todo incentivando o atleta, incentivando a luta. Cara, nunca vi você tendo uma postura diferente da que eu prezo para ter com o atleta. Então a gente tem dois lados da moeda muito bons, né? Encaixado. E por mais que você tenha... Perrengue passa. Não, a gente tem, cara. Eu que não tiver... Eu vou ser realista com você. Eu sempre quis dar aula para adulto. No judô eu queria dar aula para adulto. Aí eu lembro que uma vez no CC falou assim, nossa, eu vou dar aula para criança. Meu primeiro aluno era especial. Meu primeiro aluno ele tem TDAH forte. Aí eu tentando, e esse menino tirava minha... Nossa, mano, a aula era difícil. Mas, cara, o pai dele mandou mensagem, eu parei de dar aula tem 2 anos. O pai dele mandou mensagem perguntando onde que eu tô dando aula hoje. Aí eu, pô, mas eu não tô dando aula mais. Ele, não, é porque eu preciso levar meu menino pra algum lugar, cara. Lá onde tá, não dá, o professor não consegue entender ele e tal. Eu falei, pô, mano, complicado, né? Aí ele, não, eu quero levar onde você tá. Falei, pô, eu tô numa moreninha, eu tô lá no Bruno, se quiser não chega, não, pô, lá é longe e tal. Mas aí você pega uma turma, quantos alunos você tinha na faixa roxa? Ah, cara, na roxa, quando eu comecei na faixa roxa com os kids, era o filho dele, o sobrinho dele, não, o filho dele, o cunhado dele, e mais o filho e o sobrinho de um outro gurizão que hoje é faixa preta também, que treina com a gente, era 4 gurizão. Quantos alunos vocês têm hoje, Flávio? Ah, bicho. Uns 300 alunos. 300 alunos. Cara, olha isso, olha a formação que vocês tiveram. Em que, 6 anos? 6 longos anos? 2020 pra cá? 6 pra 7. Cara, você tá maluco. Olha o nível. Não, e assim, cara, hoje a gente tá, né, graças a Deus e tudo dando certo, né, atualmente a equipe de La Riva aí do Mirim ao Infanto Juvenil é a atual tricampeã do estado. Só que assim, a galera não vê, cara, o primeiro campeonato pós-pandemia que esse cara trouxe a gurizada, meu irmão... Ali que começou a parada. Ali que foi algo diferencial que talvez muito professor demorou um pouco mais para entender. Para passar por aquilo. As crianças estavam passando por um período pandêmico, né? Saiu de um período pandêmico e as crianças estavam todas, grande maioria, desesperadas. Crianças com alto nível de estresse, crianças com alto nível de desespero e vários outros fatores. Então foi ali que a gente veio para um campeonato aqui em Campo Grande. Pô, sabe qual que foi a medalha maior que a gente conseguiu? Terceiro lugar. E aí... Trouxemos acho que uns 25, 30. Cara, e aí sabe o que acontece?
as crianças todas desesperadas, não sabendo lidar com o mundo aqui fora, porque ficaram praticamente 2 anos, né? 3 anos, 2 anos, né? E aí o que acontece? Eu falei, Felipe, a parada vai além da medalha, cara. Nós precisamos dar confiança para essas crianças. Nós precisamos dar autoestima. Nós precisamos elaborar um método que seja diferente. Seja diferente, porque a consequência da medalha, o resultado da medalha, vai vir em último plano, irmão. E aí foi na onde a gente começou. A gente começou a trabalhar, pô, eu não sei, posso ser que eu esteja errado, quero que alguém me corrija, mas eu acho que a nossa academia foi uma das percussoras a treinar os graus coloridos. Aqui dentro do estado Aqui foi. dentro do Eu acho que estado, Aqui porque, dentro do estado foi. cara, Se não me engano, foram os primeiros. você tá entendendo? Então aí a gente põe os grauzinhos coloridos, da atenção, do respeito, da frequência, da coragem, você entendeu? Aí a gurizada foi aprendendo, foi ficando, entendendo, a gente fazendo campeonatinho interno, elaborando métodos para, pô, tinha criança que não conseguia sentir a pressão ali de uns 100 quilos, uma estabilização, já apavorava, entrava em desespero, falava, cara, e hoje são as crianças aí que lideram o ranking, cara. Não, Você e tá entendendo? tirando- Ô, meu menino, o Roger. O Roger tem um depoimento dele, fala, eu tinha medo de ficar no quarto sozinho. Eu não conseguia, eu tinha medo. Sério? Cara, vários outros alunos, a gente tem uma aluna faixa azul nossa, bravíssima, bravíssima, bravíssima. A menina, cara, era desespero, desesperador a atitude dela, da ansiedade. Ansiosa ao extremo. E hoje você vê, a menina não perde um campeonato. A menina- A cabeça bem firme. Cara, então sei. essa é a nossa maior recompensa. Então Sim. lá a gente entendeu, e lá a gente começou a mexer nas Lá foi, peças. lá foi o divisor. Foi o de- divisor, você entendeu? Bastante gurizão que não faltava um treino, parou de treinar. É. A gente teve a gente tava naquele boom pós-pandemia, academia cheia, gurizão, aí fomos pra aquele campeonato, vamos. Aí foi pra aquele campeonato lá, meu irmão, você tá maluco. Acho que na primeira semana, assim, acho que metade da turma pulou fora. E os que ficou ia, fazia o alongamento, aquecimento, ó, eu não quero rolar não, hein. Hoje eu não quero rolar não, hein. Pegou trauma. Pegou trauma. Então, tipo assim, foi todo um trabalho, cara, que a gente teve que começar a fazer. Lá de trás, de novo, lá do zero, formiguinha. Entendeu? Boa parte da base que tá hoje, né? Alguns saíram, outros voltaram, mas, tipo assim, aquilo ali foi um choque de realidade bem grande, cara. Entendeu? E graças a Deus por ter tido aquele choque de realidade, né? Porque foi ali que a gente viu que, né? Precisava de algo Precisava diferente. de algo diferente, né, cara? Porque assim, a pandemia veio e quebrou muito a cabeça humana. Quebrou muito. A gente nunca tinha ficado num estado de isolamento total, de não ver pessoas, de não ter interação público, não ter nenhum tipo de contato e todo mundo travado. Todo mundo travado. A questão coordenação motora das crianças. Cara, eu falei, Felipe, não tem condição de ensinar jiu-jitsu e pular essa etapa, cara. Não tem como. Tem que ter um alinhamento. Então, exemplo assim, nós iniciamos do zero. Demos um reset, falando, não, o trabalho tem que ser daqui, formiguinha, até a evolução deles. Então, assim, foi esse campeonato que fez ali o negócio ali dar uma balançada. E aí a gente começou. Aí foi trabalhando a autoestima, né, ali a coragem das crianças. E aí fomos evoluindo e conquistando o nosso devido espaço. E aí as crianças foram pegando confiança. Aí acho que o primeiro ano a gente ficou, bem distante, Não, né? distante. Não, bem distante. Primeiro- A gente nunca imaginou ser campeão do estado. Nunca. Nunca. A gente nunca trabalhou, Nunca nem inclusive, passou. pra isso. Nunca nem passou pela Você cabeça. acredita nisso, cara? Nunca. Nunca a gente trabalhou assim, Sempre foi em prol. sempre em servir. Você acredita? Nunca na vida a gente trabalhou, não, a gente quer ser o número 1 do estado. Não, nunca, cara. O time de competição mesmo, ele nasce dentro da nossa equipe ali depois que a equipe foi campeã do ranking. Isso mesmo. Até então não tinha, era o treininho convencional ali de terça, quinta e sábado. Porque E acabou. Entendeu? assim, aí a gente entendeu, falou, ó, a gente tem que explorar um pouco mais, porque é mérito nosso, então a gente precisa, né? Aí foi onde, depois que a gente é campeã,
que aí a gente começa a trabalhar mais. Aí a gente almeja, campeão mundial, vamos formar campeão mundial pela federação que a gente luta. Ah, vamos formar campeão brasileiro, a gente formou campeão sul-americano, CBJJ. Aí eu falei, não, cara, eu quero mais. Aí eu falei, pô, bicho, mais o quê? Falei, velho, o grappling, mano, o grappling tá pegando, velho. Aí onde a gente louco, sai daqui de Nova Alvorada do Sul, vai lá pra São José dos Campos, faz um treino, faz um intercâmbio, um curso, traz o grappling pra dentro da nossa academia, vamos estrear no ADCC. Botar os guri. Pô, a gente formou campeão do ADCC, cara. Então, tipo, cara, mas foi assim, sabe? É tudo vivenciado e não foi nada programado, planejado, falar sabe, essa gana, não. Foi algo assim que foi acontecendo. A gente veio do nada, devagarzinho, sem grandes ambições. Conforme a gente foi conquistando, aí obrigatoriamente você tem que almejar voos maiores. Então foi aí onde aconteceu. E esse ano a gente tá no 4º Open Nova Alvorada, né? Quarto ou quinto? Quarto. Quarto Open Nova Alvorada. Quarto Open Nova Alvorada, quarto Open feito com sucesso dentro de Nova Alvorada, com vocês dando Foi um start. mais de 500 atletas essa última etapa. Então, na verdade, essa etapa a gente teve essa limitação de atletas exatamente Por pro causa do evento ginásio, correr. O evento correr gostoso, né? Pra não Sim. ter problema. Mas, cara, é um evento que já tá marcado no calendário. Não tem como falar que Não não tem vai como ter, tirar, cara. Não tem tem. como falar. Isso mesmo. Não tem como. E Nova Alvorada virou um berço de campeões. Não, cara, graças a Deus, cara. A Hoje galera é uma tá. cidade repleta de campeões. Você acha um campeão em cada lateral de esquina ali que é formado pela equipe de vocês. Graças a Deus. É É Então, uma um benção, negocinho é uma bem- benção. O grappling, o ano passado a gente teve uma etapa Foi linda lá. loucura, Cê foi tá loucura. doido, que Desafio campeonato Você fez tu- campeões, é, desafio de isso aí. campeões. Aquele campeonato Foi gostoso, né? umas lutas que eu nunca tinha visto adrenalina que não estava. Cara, você O jiu-jitsu é top, é magnífico, mas o grappler, irmão, é outra guerra, outra né, vibe, cara? outra vibe. É guerra. Pô, Ai, gostoso, quem gostoso. imaginaria a adrenalina e a luta da Kathleen e a Marruá? Nossa, aquela luta foi Maluco uma do luta céu. linda e ao mesmo tempo, assim, assustadora. Assustadora? Velho, Ô. eu botei a mão nas costas da Duda quando ela foi pro lado. Eu assustei na hora. Falei, nossa, não. Cara, Aí eu vi o. Nossa, tá maluco. O Aquiles e o Jesus. o cara. Aquiles e o Aquiles e Jesus. Jesus. Caraca, Que pô, luta Começou pesada. aqui dentro, O João, foi parar lá. o João E o cara lá de e São o Paulo. Gui de São Paulo que É. foi rodou, parou no alambrado enrolado. E o pai dos irmãos Santos, é Rodrigo, O né? Rodrigo. Com o meninão novão, cara, gigante, cara. Ô, Não, que cara, loucura, que cara. loucura. Foi Aquilo lá incrível, foi um foi evento incrível, lindo, foi cara. Vocês incrível. estão de parabéns, Foi incrível. velho. Oi, e ali foi o quê? O start pra nós levar os nossos atletas pra fora. Pra fora, pra DCC. Você entendeu? Então, exemplo assim, olha só como que é as coisas. A gente sai pra fora, né? Colhe frutos, né? Vamos lá pegar conhecimento. A gente traz pra nossa cidade, faz um evento, um start, e aí a gente pega e sai pro ADCC. E aí a gente colhe frutos no ADCC. Então, cara, depois veio os ciclos, né? Que a Os gente ciclos. foi o desafio lá Desafio. dos Desafio de ciclos. Então, assim, em São Paulo, então aí a gente começou a ficar conhecido. Aí a gente foi pro THF, a equipe dela Riva, pô, ganhou em primeiro lugar, ganhou R$ 5.000 de premiação, uniu as dela Riva, né? Nova Alvorada, a gente lotou uma van, cara, fomos pro THF. Então, assim, o Joaquim lutou o TCF valendo 10K. Cara, então, um exemplo, a gente vê gurizada já dali, tá cara, com- de Nova Alvorada, uma cidadezinha do interior, cara, uma cidadezinha que o que predominava era o futebolzinho, faz um campeonatinho ali, sai pra fora pra jogar, e a gurizada ganhando, cara. Rio de Janeiro, pô, nós levamos um ônibus, Yasmin, Isso o que eu Rio ia de falar. Janeiro foi a única equipe, Que cara. levou um ônibus Um sozinho ônibus da equipe. exclusivo pra ela. A gurizada ficou 2 dias na praia. Moleque que foi conhecer a praia, nunca tinha pisado o pé na praia. Você entendeu? Mas foram aqueles que entenderam verdadeiramente o conceito. Respeitar o pai, a mãe, de ser bom aluno na escola. Boas e notas. boas notas. E aí, a recompensa vem. Então, assim, cara, é diferente. A parada da nossa equipe é diferente, irmão. O ano foi 2024?
que foi a saída pro Rio? 2 anos atrás, né? Foi Foi 2024, 2024, né? 2024. Foi que eu não lutei, eu lutei no ano Foi anterior. 24. Nossa, cara, eu lembro que o Fábio chegou em mim e falou assim, acho que esse ano a gente vai ser campeão por equipe. Seleção FSMJJ vai ser campeão por equipe Kids. Aí eu olhei, como é que é ele? Nova Alvorada trouxe um ônibus, cara! Caraca, velho! Sério? Ele, "Ih, vê alguém no ônibus do pessoal? Vê nada, o busão veio lotado de moleque de Campo Grande, das outras cidades. O busão de Nova Alvorada veio só com a galera de Nova Só de Alvorada, Alvorada. velho. E, Ô, você cara, tem ideia do massa. que é juntar 47 mil reais, irmão? 47K ficou bem. 47 viagem. mil reais, irmão. Foi. É que você, no caso lá é projeto, né? Não, foi. não muito tem espo- nada muito a ver, espetinho, não muito tem nada. Não falo da prefeitura, eu falo assim, como é projeto, os meninos, eles ajudam, mas não tem financiamento do pai. O pai, Não, ele- não o pai, tem ele- o pai, ele- isso, é. Ele ajuda a vender, ajuda a juntar dinheiro Aham. em rifa, né? Isso Então, mesmo. no caso, vocês juntaram esse valor em Em rifa, em ações, almoço, ação, irmão. espetinho, Ô, espetinho, cara, rifa, foi. Você tem ideia, a parada? Cara, foi incrível que lá eu falo assim, irmão, eu nunca vi uma parada dessa, não. Tem que ser muita família, cara. Ou a gente fazendo, vendendo espetinho, vendendo rifinha, pegando, cara, todo mundo contribuindo, cara. Todo mundo contribuindo. E aí a gente consegue fechar os custos, vai todo mundo pro Rio, com ônibus, hotel e boa parte da alimentação paga, cara. E fizemos isso no Mundial da CBJJE, cara. Ficamos em segundo ficamos em lugar segundo por lugar. equipe. Caraca, velho. Fomos de ônibus Juntamos também, com a- cara, juntamos com pra a Lila o Rima, tava com a Ibirapuera, né? Setúbal, é. Ibirapuera, cara. Pegamos- Aí eu lembro na época ainda o Fábio falou, pô, cara, vocês é muito louco, velho. É, Vocês estão no pódio aí do CBJJE, maluco. Foi, Fábio. Ficamos em segundo lugar, cara. E assim, número de medalhas de primeiro a gente tinha mais. Quando partia para números de atletas participantes, a Lotus, né? Acho que é a equipe lá do presidente da federação da CBJJE, muito grande. E assim, foi um campeonato que a gente aprendeu muito também. Então, assim, são todas experiências de competição, cara. E graças a Deus hoje a gente tem uma equipe que tá uma gurizada pronta pra qualquer parada. É isso aí. E é lindo, né? Tipo, a gente pensa assim, pô, 2021, que foi o primeiro campeonato de jiu-jitsu que aconteceu na pandemia, foi em 2021. 21. Foi em junho, julho, mais ou menos. se eu não me engano, foi ali no Colégio da Massi. Não. Foi Eu ali? falo dos pandemia, que foi lá na Copa Vila. Ah, Copa Vila, Lá pode na crer, Copa pode crer. Vila. Foram os campeonatos mais internos, mais fechadinho e tal, só pra molecada conseguir, o pessoal conseguir soltar, né, porque querendo ou não, tava tudo fechado, tava tudo impedido. Aí eu lembro que uma vez eu conversando com alguém, eu falei assim, pô, cara, é uma volta, o jiu-jitsu tá se reacendendo. Pô, hoje a gente tem campeonato que o Nova Alvorada encerrou por comporta. mais de uma semana. É. Mais de uma semana antes, a gente fez a divulgação do evento de Nova Alvorada, eu e o Fábio, a gente fez divulgação aqui. O Fábio já na hora lançou, falou, são 500 atletas, os primeiros 500 que acertar já encerra as Fechou uma inscrições. semana antes. E Mais de uma fechou semana mais antes, de eu uma acho. semana antes, porque o evento realmente ele fecha uma semana antes. E fechou 2 semanas antes. Eu lembro que ele mandou, ele mandou no grupo falando que tava 100% inscrito, postou no Insta, né? Eu fui abrir a checagem, já tava toda a checagem liberada. Todos os atletas confirmados, não confirmados. Meu Aham. Deus do céu, cara. Aí já começa esse sofrimento por antecipação do fotógrafo. Não, 6 é. áreas. 6 horas de luta. 6 velho. áreas de luta, né? Aí eu lembro que o primeiro Open Nova Alvorada, que aconteceu há 4 anos atrás, aconteceu em 2022, né? Cara, foi o primeiro campeonato lá, a primeira vez que eu ia pra lá depois do seminário, eu não sabia nem da existência daquele ginásio, nem sabia que era ali. Eu entrei lá no fundo da cidade pra procurar, aí o Felipe mandou localização, era lá na frente da Lá na BR. frente. Falei, ué, tá tudo errado. Mas eu lembro que a gente chegou e, cara, um trabalho bonito. O pessoal aderindo, o pessoal entrando no ginásio, indo ver a competição, porque a família vai visitar, a família acompanha os atletas. Isso é gratificante demais. Eu lutando em casa. Aí quando leva pra fora, leva uma equipe completa, competindo,
traz... Quantos campeões CBJJ vocês têm hoje? Cara, a gente tem bastante. Tem a Queda, tem o Joaquim, tem o Olivia, ixi, tem o Roger, tem o Júlio, Edmário, o Aquiles. Então, tá uma galera. Campeão, então, só de campeão brasileiro tem quase uns 10. Campeão CBJJ. Campeão... Brasileiro CBJJ hoje é a Kathleen, o Joaquim, o Olivia. A Kathleen, o Acho que o Joaquim, Aquiles o não, Olivia. não O cinza. Aquiles não, o Aquiles foi campeão sul-americano. 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 Ah, tá. Eu sei que ele teve um pódio fora. Foi sul-americano. E a Bruna, eu acho que a Bruna também. Não. A Bruna. Eu acho que a Bruna também. Isso. É uma coisa assim, CBJJ. Só que a gente tem sul-americano, né? A DCC, a DCC, a Catherine, o Luiz, né? E o Joaquim, a Olivia. Então, cara, e os campeonatos que a O Luiz gente... é o faixa amarela. É o faixa amarela. O atual. É. Tirei uma foto dele, ele até comprou. O guri tá trincado, cara. Tá trincando. Ele adorou aquela foto. Tá né? tomando uns todinhos ele. Tá trincando. A gente tem uma formação muito firme dentro da equipe, graças a Deus. E assim, os meninos hoje, que eram as crianças, né? Que não vão deixar de ser crianças, mas hoje estão de azul, juvenil. Né? O ano que vem a gente tem pelo menos uns 2 na adulto. Já 2 meninas indo pro adulto daqui a 2 anos, né? Não sei se eu sou louco, sabe pra ver quem? A Kathleen e a Letícia da minha frente, irmão. Cara, eu sou louco pra ver essa luta. Ô, Bruno, você deve estar vendo aí, irmão. Vamos arrumar essa luta aí, cara. Fecha o desafio de campeões. Vai ser pegado, cara. É 2 essências que surgiram ali do projeto social, irmão. Você entendeu? Um sonho... Outra luta que eu gostaria de ver muito também era... Só que hoje a menina tá em outro patamar, né? A menina tá vivendo fora do Brasil, que era a Marruá e a Kathleen no pano. Seria uma luta que o Estado merece, cara. Ah, professor, mas você tá desafiando? Não. O nosso jiu-jitsu merece. É uma luta que seria bonita. Seria a essência da parada, você entendeu? Você já parou pra pensar, Letícia? Eu fico vendo ela lutar, Letícia, cara, ela é muito técnica, irmão. Letícia é fora. Ela é muito técnica, eu vi ela lutando lá em Nova Alvorada, caracas, velho, que blitz que ela deu. E ela tem um elo de ligação muito grande com o Bruno, cara. O Bruno dá as coordenadas pra ela faz certinho, ela não precisa nem olhar pro Bruno. Cara, ela faz certinho, ele fala, cara. E ela já... posturadinha, fechadinha. Na hora que ela der essa blitz aí, você vai pegar, agora você vai dar pressão pra passar. E a menina fechadinha, cara, ali um elo de ligação com o professor ali. Eu falei, caraca, ela vai dar muito legal. Porque são estilos diferentes. Não, mas são estilos diferentes. A Kathleen, ela... Exemplo, assim, pelo que eu vi, a Letícia ali, ela é centrada, ela é objetiva. A Kathleen, ela é explosiva. A Kathleen, de fato, ela é explosiva. Tá lutando. É guerra. A Kathleen não tem treino, é guerra. Então, assim, seria algo incrível, cara, incrível. A Letícia e a Bruna também, porque são 2 estrategistas. Você entendeu? A Bruna é muito centrada também. A Bruna é bem alinhada com o que ela faz, né? Ela já a Bruna ela é muito centrada, ali, cara. Entendeu? Aí eu acho que ali seria uma luta um pouco mais agarrada, mas um pouco mais no estudo uma da outra. Só que assim, exemplo, a gente tem que levar em consideração o tempo de experiência que essa Letícia tem na Azul, né? Que já, quantos anos de jiu-jitsu a menina tem. Só que assim, eu acho que o nosso jiu-jitsu mato-grossense merecia. Porque são lutas assim que seria lindo pro público ver. E eu acho que a gente que organiza evento, que sempre tem que procurar show pro público, né? Que nem o Jesus, o Aquiles. Que luta foi aquela, cara? Caraca, do Grappling foi. Que luta foi aquela, assim, entendeu? Que nem hoje, você vê o Aquiles e o João. Cara, é a luta até o fim, irmão, até o fim. É guerra, você entendeu? O João tá pegando. Cara, mérito, moleque treina, moleque é dedicado, né? Obriga o Aquiles a ter que treinar, obriga o Aquiles a ter que se dedicar. E eu acho que é assim, uma vez eu estava conversando com o Fábio, é assim que a gente treina pra estar lutando fora. Porque uma coisa que uma vez ele falou assim, dentro do estado a gente tá competindo, sim, a gente quer ganhar, sim, a gente quer ganhar, mas é um treino pra fora do estado. Sim. E aí fora do estado, a gente tem outra pessoa pra lutar dentro do Brasil, né? Eu quero lutar um nível internacional, um europeu, um campeonato mais
visto, né, um mundial da vida, e o brasileiro vai ser um teste, vai ser um trabalho para a gente conseguir trabalhar e basear em cima do mundial e em cima do europeu. Então tudo é um ensinamento, tudo é um aprendizado. Ah, mas pô, eu entrei e tomei taca, beleza, segunda-feira tem treino. Você tá na academia Normal. treinando normal. Uma coisa que quando eu era faixa marrom de judô, eu era auxiliar técnica, né? O Lincoln ficava bravo comigo por causa disso. Cara, acabou a luta do cara, o cara perdeu. Tapinha nas costas, você cometeu isso de erro. Beleza. Segunda-feira tem treino, você tá na academia. Pronto. E é isso que às vezes eu abraço, não sei se vocês já viram. Vira e mexe eu abraço uma criança na competição. É mania. E a maioria sai, às vezes, chorando a luta. Cara, abraço, segunda-feira, o que você vai fazer? Treinar, Não pô. sei, mas vai treinar. Próxima competição, eu quero você com um sorriso no rosto. Entendeu? E pronto. Ah, mas precisa disso? Não, é mania. É mania minha. Eu gosto de fazer isso, me sinto mais confortável, sinto que a criança fica mais confortável. Eu não vou fazer isso com um rapagão de 30, 40 anos que tá fazendo jiu-jitsu por lifestyle ou coisa assim. Eu faço isso com uma criança que tá começando agora. Claro que entendeu? Agora, essas duas lutas seriam bem interessantes. Essas duas lutas Mas eu acho que ela gradua a roxa, né? Ela já tem uma caminhada de azul, né, a Letícia, né? A gente não tem que. Eu não sei o que falar com relação a isso, porque faz muito tempo que eu não sei nem o que é pisar no tatame, né? Tem 2 meses que eu tô numa lida de trabalho que eu não consigo nem entrar pro meu mestre. Eu vou treinar, eu prometo que eu vou treinar, meu mestre, eu prometo. Eu prometo. Mas eu acho que ela é da categoria da Bruna, né? Que ela é. Ela é 58. Ela é o quê? Ela é 58. É a categoria da Bruna. A Kathleen é mais Kathleen pesada. É mais pesada? É, a Kathleen, ela não consegue lutar mais de 60. A Letícia, ela pesa, ela luta 58, né? Mas ela consegue lutar ali entre 58 e 64, né? Ela fica no a Kathleen é esse aí mesmo. Assim, hoje o feminino tá muito complexo, né? A gente tem pessoas lutando, mas não tem tão completa, né? Aquelas categorias aqui no estado. A gente sente um pouquinho essa falta. Até no Master, às vezes, você não acha, né? Tipo, você acha um cara na categoria Master 1 de um peso, um outro na Master 3. Cara, isso é embaçado. É muito complexo. Tem muito cara aí, mas os caras não saem na mão, velho. Não entra, não coloca a cara ali. Mas assim, vai muito da pessoa a pessoa. Eu aqui no estado não luto mais, porque se eu sair pra lutar, minha cabeça vai estar na câmera. Eu fiz esse teste há 2 anos atrás, né? Eu entrei pra lutar, foi aquele campeonato brasileiro. A primeira luta eu lembro que eu fui olhando, aí o fotógrafo tal não tá tirando foto. Aí eu parava assim, aí a menina que tava recomendando falou assim, você conserta na sua luta. Eu falei, cara, mas o cara não tá trabalhando. O cara tem que trabalhar, bicho. Aí, não, mas tem que trabalhar. A gente tá aqui pra trabalhar. Eu preciso colocar um fotógrafo a cada 2 áreas pra ele cobrir as áreas, não pra ficar sem foto, a área que tá trabalhando. Entendeu? Então, aqui dentro do estado, eu conversei com o meu e falei, cara, minha cabeça fica no trabalho. Eu não consigo me desligar. Agora, em São Paulo, gente... Em São Paulo, eu me senti até prepotente. Porque eu lembro que eu encostei, assim, no fotógrafo, né? No Renan tava filmando minha luta. Bati a parte do Renan e falei assim, bora dar um show. Eu entrei muito num estado... E foi o Bruno que me colocou nesse estado. Porque eu não tava. Eu tava super nervosa, tava super pilhada. Depois que eu entrei na área de concentração e o Bruno conversou comigo, a minha cabeça fez assim, essa medalha é minha. Essa medalha é minha, essa medalha é minha. Aí eu entrei pra lutar, no judô a gente tem mania de se bater, né? Eu tenho muito peguei essa mania de bater no antebraço, dar tapa no ombro, dar tapa no peito. Cara, eu vi a guria assim, ó, de quanto de olhando pra mim. E eu aqui, dando tapão no peito, tapão no ombro, e tapão na mão. Aí quando eu entrei, dei um pisão forte pra entrar, corri até o árbitro. A cara ali acabou a luta pra ela. Na minha cabeça fez isso. A hora que ela chamou na guarda. Cara, é o que eu falo pros meus alunos, cara. Isso daí não é resenha. Isso daí se chama ganhar a luta no psicológico. Cara. Rapaz, eu fico besta, velho. Besta, enfim, né? Cada um tem o seu jeito de lutar, cara. Mas aí o cara tá ali, já no jeito pra entrar e o cara fica.
Aí o outro olha pro lado e fala, velho, que isso daí que eu vou lutar? Eu já vi que você tem um ritualzinho. Eu já Ah, eu já é gravei que seu assim, ritualzinho. É que assim, cara, quem me conhece das antigas, cara, eu já fui muito esculachado já, cara. Eu tirava muita onda, saca? Só que assim, hoje, eu e esse cara aqui, a gente tem um negócio assim tipo assim, não adianta você querer falar um negócio pro gurizão e querer fazer outro, né? Então, tipo assim, a gente vai lá, às vezes, pô, tem aquela luta assim, igual Nova Alvorada agora, final de semana aí, tinha umas tretas, saca? Umas pressão, assim, umas cobranças. Muita coisa era coisa minha mesmo, assim, mas que, tipo assim, você tá lutando em casa, né, mano? Tá lutando na frente de todos os alunos, da tua família, Tá né? todo mundo Tá ali. todo mundo ali, velho. Aí, pô, você tá acostumado, vai pra fora, dá tudo certo. Aí você fica naquela, pô, mano, aqui no Alvorada vai dar errado, mano. Aí você fica naquela. Só que você vê assim, jamais, cara. Eu vou lá, eu faço a minha comemoração lá, mas eu sempre vou lá, aperto a mão do cara, entendeu? Só que, tipo assim, eu sempre falo pra gurizada, né? O Flávio também, que a gente tem que ter aquele comportamento de ser atleta, cara, sabe? Quando eu vou parar de concentração, é uma coisa que eu tenho, mano. Eu já boto fone de ouvido, eu deito lá no negócio lá, eu fico... Não tem esse negócio de você chegar lá e ficar, vai, beleza, paz. Você tá indo lá pra lutar, mano. Entendeu? Você tá indo lá pra lutar, aí os caras chegam lá, quer ficar de resenha, conversando, porque o treino onde foi isso, assim, assado, pá, não sei o que e tal. Então a gente cobra isso muito da gurizada, de saber se portar, porque às vezes você desestabiliza o seu adversário ali já, cara. Você pega um gurizão aí que às vezes não tá acostumado a lutar, né? O cara tá com flor na pele. Cara, segundo e terceiro campeonato dele, o cara já tá nervoso, tá roendo unha, tá ali. Aí olha pro lado, tá o cara pulando dessa altura, se batendo pra não sei o que, o cara fala, fudeu, bicho. Lascou. Fudeu, mano. Entendeu? Aí, tipo, o cara chega lá, às vezes o cara já tá nervoso, mano. Aí olha pro lado lá, o cara tá com aquela cara de o que eu tô fazendo aqui. Aí muitas das vezes é onde o cara cresce, irmão. Entendeu? Então, tipo assim, a gente sempre fala muito isso pra gurizada, cara. Saber ganhar com dignidade e perder com honra. Entendeu? Dá aquela extravasadinha, pô, é da hora, né, cara? Você treina, a gente treina, né, mano? Só o cara que é competidor aí, ele sabe o quanto que ele rala ali treinando ali pra chegar, né? Pra chegar naquela bolachinha ali, dá o quê? Demora o quê? 1 minuto pra você subir no pódio lá, o cara colocar a medalha e tirar uma foto. Né? Mas pra chegar nesse 1 minuto aí, meu irmão, Todo uma né, bicho? Então, tipo assim, só que eu não curto muito aquele negócio. Porque, tipo assim, cara, você faz uma arte que o cara tá dando 3 tapinhas. O cara tá mostrando pra mulher, pro filho, pro aluno que você é melhor. Já foi. Aí você vai lá e vai... Nada contra quem faz, pelo amor de Deus, mas você vai lá, né? Então, tipo assim, a gente tem muito desse negócio assim, cara, de falar sobre a postura do atleta, cara. E você pode ver os gurizão nossos aí quando vai entrar. Geralmente, tipo assim, é tudo a mesma coisa, cara. Parece que né? A briga parece que é tudo robozinho, velho. Você vê um aqui, outro ali, cara. Você vê que o gurizão ali é a mesma pegada. Entendeu? Lógico que tem uns que dão uma Extravasada além da onde, né, cara? Aí chega na academia, né, já chega lá, né? Mas isso daí é fundamental, cara. Né? Eu antigamente achava que isso daí era frescura, né? Só que quando você tá competindo e você entra, e cara, não adianta, velho. O jiu-jitsu é mental, velho. Entendeu? Isso é verdade. 60% da luta ali é mental, cara. Saca? É mental. Às vezes a feição que você tá fazendo ali pro seu atleta ali, cara, é o que vai determinar se o cara vai crescer na luta ou se o cara vai gelar, mano. Entendeu? Isso é fato, né? Então, o cara que consegue entender esse conceito, né? Tipo, você pode tá gelado, meu irmão. Quem que não é? Os caras falam, pô, Felipão, você não gela quando você vai lutar? Fala, mano, o dia que eu parar de gelar, chegou a hora de pendurar o kimono. Larga a mão. Entendeu? Sentir calafrio, nervosismo, né, cara? Pô, você tá ali 15, 16 anos já treinando ali e competindo, cara, mas você não sabe o que vai acontecer ali. Entendeu? Então, tipo assim, não tem como você não ficar nervoso, ansioso, pá. Eu já ouvi uma frase falando assim, o jiu-jitsu ele é tão xadrez que você nunca vai saber o que a pessoa vai fazer, você tem que estar preparado para tudo que a pessoa vai fazer. Exatamente. É nessa linha de raciocínio, né? Exatamente. Não é que você vê, igual lá em Nova Alvorada, lá eu lutando, cara. Eu já comecei as duas lutas eu já comecei meio errado já, né, cara?
Aí eu já virava pro Flavão, já falava, mano, não, filho, pô, cara, tô no pau, velho, pô, que porra é essa, vai. Então, tipo assim, aí é onde você vira aquela chave e você fala, pô, mano, você fala pros guri fazer um negócio aqui, agora já tá amolecendo, cara, porra é essa? Né? Então, tipo assim, é onde você vira aquela chave ali, você tem que ter aquela postura, aquela conduta de atleta, né, cara? Lógico, sem também extravasar. extravasar, né, cara? Extrapolar, né? Tudo dentro do limite ali, né? Mas a gente, é que assim, a gente tem que analisar uma coisa. O principal fato é não, em nenhum momento você chegar a denigrir ou deixar assim, a mostra que você está fazendo uma maldade contra o seu adversário. Não, com É uma certeza. é um extravasar de, pô, cara, treinei muito e conquistei. Conquistou, exatamente. Pronto, esse eu acho que é o saudável. Agora, quando grita muito e vira pro atleta e grita no atleta, aí eu já não acho muito. Não, esses aí, Isso aí não esses tem aí, como esses aí se eu já manter fico, lá, esses né? aí eu já fico torcendo pra perder na próxima luta, velho. Desculpa, eu sou assim, cara. Eu lembro que na segunda luta com a guria, quando ela voltou com o kimono muito pesado, né? E a pegada é muito ruim de fazer nele, o pessoal reclamou bastante lá na academia. E ela voltou colocando esparadrapo. Aí você falou da questão de a luta começa do lado de fora, né? Ela sentou de frente pra mim, eu tava de fone de ouvido. Coloquei fone, ela sentou de frente pra mim, começou a esparadrapar o dedo, olhando pra mim. É. E eu aqui, ó. Aí o Bruno olhou pra mim assim, eu tava assim pra trás, eu tava sentado. Aí ele olhou, "Ô, bora?" Eu olhei pra ele assim, tá bom. Eu levantei e fui. Só que eu não gosto. Uma coisa que eu coloquei na minha cabeça nas artes, nas duas artes. Eu não ando, quando chama a luta, eu não ando na frente da pessoa. Eu sempre ando nas costas dela. Ela vai passar na minha frente, eu vou andar atrás. Não vou logo na sequência do coordenador, né? Porque se eu for na frente da sequência do coordenador, ela vai olhar e falar, uai, tá nervosa? Tá indo rápido, né? Então eu vou atrás. Vou andando a passo Cada um com a passo de superstição, né? boinha e tal. Eu gosto de passar a mão no tatame pra sentir a aderência. O tatame do judô, ele é liso, né? Então eu sempre passei a mão, senti, e ali eu faço uma oração. E acho que eu já vi você fazendo Eu isso. também eu faço toda vez. Você passa a mão, depois você começa a fazer uma oração. Mas é um ritual nosso, é um ritual de cada um tem o seu ritual para entrar no tatame. Tem gente que gosta de ali fora sentar no chão e ficar sentado, tem gente que deita, tem gente que vai pôr uma música mais calma, tem gente que vai pôr uma música mais pesada. Eu já entrei escutando aquela música do Moisés Mariano, o Mulherão da Porra. Vixe. Eu já entrei lutando, escutando uma música dessa. E eu lutei no ritmo da música, isso que é o problema. Tá, merda, velho. Eu ganhei, graças a Deus, mas foi engraçado, cara. Esse dia marcou pra minha vida o resto, velho. Ele foi na faixa branca, cara, eu quero só uma música animada, passei o celular, pum. Vai ser mesmo. Eu vou escutando a música até a área de luta. Tentava quedar, parecia que eu tava quedando no ritmo da música, vai. música. Aí consegui derrubar a guria, caí na lateral, peguei o braço, já pum. Aí o carioca parou. Já levantei, né? Levantei, fiquei em pé, pá. Acabou. Acabou, já era. Mas aí depois eu voltei a escutar a música. Escutar a música até o pódio. Bom, pessoal, mais um resenha de luta aqui. Oi? Vamos fazer essa aqui, ó. Na central? Então tá. Bom, pessoal, mais um resenha de luta aqui. Trouxe hoje os líderes da Della Riva Nova Alvorada do Sul, professor Flávio Andrade e Felipe Medeiros, para contar um pouco sobre a história da equipe e contar um pouco da história deles. Porque, cara, pra mim, o que tá fazendo a diferença nesse quadro é conhecer vocês antes da Yasmin só nova entrar no evento. Uma coisa que eu falei pro Fábio, falei, cara, eu não conhecia a história dele antes antes da preta, né? Não sabia a história do Bruno antes da roxa, e tudo isso me faz, como é que eu posso dizer assim, ter orgulho de saber onde eu tô pisando. Porque as poucas pessoas sabem que o jiu-jitsu me tirou de uma depressão. Eu comecei a treinar com 24 anos, com um mês mais ou menos, o pessoal falou de competição, eu queria competir, o Fábio não deixou eu lutar. Mas eu já comecei a entender que eu queria aquilo ali pra minha vida, e foi o que me deu a profissão que eu tenho hoje, que eu tento trazer o melhor do meu melhor dentro
do campeonato para vocês, para o filho de vocês, para todos ali dentro. E, cara, ter a oportunidade de conhecer vocês mais a fundo. Pô, o Fernando é um cara maravilhoso lá em Dourados. A família dele é uma família campeã, né? A gente tem 2 meninos se consagrando. Você tem um menino que, cara, eu sou apaixonada pelo Roger. Me desculpa, mas seu menino me ganhou demais. A sua esposa, uma pessoa maravilhosa. Você, o cara que... O líder do Festival Kids atual, da federação, né? O tio das crianças. Tio das crianças. E aí, pessoal, por hoje é isso. Que eu já vou começar a querer chorar aqui. Pessoal, vamos encerrar, vamos se despedir da galera. Valeu, galera. Obrigado pelo papo aí. Próxima etapa aí, tamo aí com a gurizada, com a tropa toda aí. Dá show pra vocês. É isso aí, rapaziada. Obrigado, Yasmin, pela oportunidade. Vamos somar força no campeonato de Deodápolis aí, fortalecer o nosso jiu-jitsu pantaneiro. E é isso aí, Della Riva vai estar em peso lá e vamos pra cima. Ossa! Pessoal, mais um detalhe, mais um convite. Fala de seminário, gente. Fala de seminário. Pra essa câmera aqui, por favor. Pessoal, dia 2 de maio, né, nós vamos estar recebendo o João Miau, acho que dispensa comentários, apresentações. Eu até fiz um post hoje falando, é um cara que ele influenciou gerações inteiras aí. E vai ser uma oportunidade única, um momento único. Vai estar lá em Nova Alvorada. Poucas vagas ainda para esse seminário. Vai ser próximo dia 2 de maio agora, a partir das 15 horas da tarde. Né? Qualquer informação aí comigo ou com o professor Flávio Andrade. Pessoal, vamos fortalecer. O cara é zica, dispensa apresentações. É aquele momento de você ter um momento com um ídolo do esporte, né? Eu acho que o mais importante ali, o cara não vai nem pela técnica, né? O cara vai pela oportunidade de estar no mesmo ambiente ali que um ícone do esporte, que um ídolo do esporte. Então, venham somar com a gente aí, galera. Quem quiser participar vai ser muito bem-vindo aí. Estamos preparando aí com todo amor e carinho aí esse seminário aí. Boa. Isso aí, galera. O Felipão já falou tudo, só ir lá somar força e fortalecer o nosso jiu-jitsu pantaneiro e vamos pra cima. Vamos fazer que nem eu tô, melhorar o berimbolo, né? O berimbolo, como diz o presidente, o beringordo. Beringordo, no meu Beringordo. Bom, galera, mais um resenha de luta finalizado, pessoal, aqui com o pessoal da Della Riva. Tamo junto. Próximo a gente traz aí mais um campeão, de preferência aí, alguém que... Cara, eu vou dar um spoiler. Eu vou trazer um campeão mundial aqui. Fica o alerta. Vou trazer um campeão mundial. Com pano. Campeão com pano. Na pirâmide. Beleza? Tamo junto. Valeu, ossa!